Meus amados irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz do Senhor, saudar o nobre presidente, a mesa diretora, também esse plenário convencional, pela alegria e nos receber nesta manhã, tá certo? Meus amados irmãos, eu quero bem breve dar um relatório a respeito do pastor Carlos, que é uma nobre missão de representá-lo, que não é fácil. Na semana retrasada, ele sofreu um acidente, pastor, ele atropelou uma pessoa, ele foi prestar socorro para aquela pessoa, esqueceu de colocar o carro no P e colocou no neutro. E aí o carro um pouco grande, é um Tigor, ele tentou segurá-lo e o carro abriu a porta e derrubou ele, quase que passou por cima dele, passou por cima da perna dele. Mas pastor, como os irmãos conhecem, é meio teimoso, convenceu os médicos para ir à noite se medicar e durante o dia atender o trabalho na convenção, pelo ministério. E, inclusive ele dirigiu um congresso unificado lá em Cubatão, muito grande. Para os irmãos terem uma ideia, teve um dia que tinha mais de 7 mil pessoas no ginásio. Então é um trabalho muito grande. E ele convencia os médicos a todo dia se medicar e voltar. Medicava à noite e voltava. Chegou no domingo, ele encerrou os trabalhos. Quando ele chegou no hospital, o médico falou, não tem jeito, ou você se interna, ou vai perder a perna, ou vai perder a vida. E aí ele teve que se internar, teve que fazer uma drenagem na perna, uma microcirurgia, e até domingo ele ainda está de molho no hospital, na marra, porque ele queria estar fazendo a obra de Deus. Ele queria muito estar aqui, pastor Rogério, atendendo o convite do nosso nobre vereador, para poder receber a homenagem, mas ele falou, designam a você e veja com quem você pode contar. E eu liguei para o nosso primeiro tesoureiro, não pôde vir, mas mandou o pastor Fábio Folha com os demais representando. Eu não sei se o pastor José Nilton veio, eu acho que não. Então, são essas pessoas que estão conosco aqui, representando nesta manhã a nossa convenção, a Comandesp. Estamos à sua disposição. Pastor, o senhor pode explanar a palavra já para nós, fica à vontade, deixa Deus lhe usar. O senhor tem 40 minutos aí para explanar. Agora o senhor vai representar o seu pastor também na explanação da palavra. O senhor falou que é difícil só dar saudação, mas o senhor tem uma segunda missão, é representá-lo também na explanação da palavra. Mas antes dele fazer essa exposição da palavra, vamos orar. Quero pedir oração neste momento. Vamos orar pelo pastor Carlos Roberto, que se encontra internado, e vamos orar porque houve o falecimento de uma irmã, a irmã Bárbara, lá de Pernambuco. Os irmãos estão aqui, tem irmãos que estão aqui, o dirigente está aqui, e houve o falecimento dessa irmã. Vamos orar para que Deus traga consolo, força. Amém? Pastor Daniel, faz essa oração. Glória a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, oremos neste momento. Amado Deus, neste momento, meu Pai, oramos, meu Pai, juntamente com a sua igreja, ó Pai, por esses pedidos de oração, que o Senhor venha confortar, meu Pai, ó Pai, os familiares, ó Pai, que estão passando por essa situação difícil, também nosso amado pastor, meu Pai, que estaria aqui ministrando, que o Senhor possa visitá-lo neste momento, ó Pai, usar as mãos dos médicos, enfermeiros, enfermeiras, e que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Eu quero agradecer ao pastor Fábio, os demais companheiros que com ele estão, por fazer representar a nossa convenção nesta manhã, tá bom? Meus amados irmãos, eu quero ler com os irmãos, eu sei que não é fácil, mas vou tentar, viu, pastor Rogério? Tentar representar o nosso presidente aqui. Eu quero ler com os irmãos no livro de 2 Reis, capítulo de número 3, a partir do versículo 17, que diz assim a palavra do Senhor. Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberás vós e o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas e os vossos animais. Os irmãos podem repetir comigo, por favor, essa leitura? Assim diz o Senhor,
fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado, e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Pastor Rogério, demais convencionais e mesa diretora, quando nós lemos este texto, ele é muito profundo. Nós poderíamos entrar na vida de Jeroboão, que foi o que deu exemplo a Jorão, mas não dá tempo, pelo tempo não dá para a gente esmiuçar isso aí. Porém, observando aqui a palavra de Deus, quando falamos em obreiro aprovado, falamos em resiliência, em termos cuidados e não fazermos concessões com o mundo. E naquele tempo existia uma concessão. Embora Jorão havia assumido a postura de rei no lugar do seu pai, Acabe, que havia morrido, Jorão era servo fiel, Jeroboão era servo fiel ao rei Salomão, e devia a ele devoções e uma série de coisas. Só que Deus havia firmado um pacto com Jeroboão, dizendo, olha, através do profeta Aías, vou rasgar as vestes em 12 partes, e 10 representarão 10 tribos que você haverá de escolher para poder administrar, ser rei. E o resto eu vou deixar à disposição de Jorão, como promessa que eu havia feito ao seu pai Davi, e como eu sou fiel, eu vou cumprir essa promessa. Mas ao passar do tempo, Josafá tinha uma postura de obreiro aprovado. Ele temia ao Senhor de modo que sempre obedecia os seus mandados, a sua palavra, os seus mandamentos, e estava sempre a postura de servir a ele como servo. Em outros textos nós encontramos Josafá em situações diferentes e diversas, que jamais ele perdeu a esperança e perdeu a direção de servir a Deus. E no momento que foi arrochado, apertado, ele se voltou à palavra do Senhor, ao seu templo, e confiou na promessa que Deus tinha feito. Pode vir espada, pode vir juízo, pode vir fome, pode vir perseguições, todavia nós iremos nos apresentarmos a Ti e saberemos que Tu és Deus para nos guardar e nos proteger. Esta era a certeza que havia no coração de Josafá, obreiro aprovado. E existia um pacto entre os reinos, tanto Jorão como Jeroboão, que era do reino de Edom, e ele representava o reino do sul. Ele tinha um pacto com Jorão, dizendo, se um dia vier guerras, vier dificuldades, vier luta e for necessário nos unirmos, pode contar com o meu povo, com o meu exército, com os meus cavalos, nós iremos nos unir para fazermos a vontade de Deus. E aconteceu o quê? Passados os dias, com a morte de Acabe, os moabitas se revoltaram, se rebeliaram, sempre tem rebelião no meio, se rebelaram contra o rei Jorão. Não queriam mais pagar tributos, e não era pouco. Se nós olharmos aqui na palavra do Senhor, era um tributo significativo, de 100 mil ovelhas, que ele tinha que recolher ali a lã, de 100 mil cabritos, e oferecer ao rei de Judá, de Jerusalém, perdão, e porém havia uma discordância muito grande nessa questão. Morreu Acabe, nos era incumbido esta obrigação muito grande. Nós não iremos mais pagar, nós não iremos mais cumprir com essa obrigação. Josafá tinha um pacto, mas não se misturava com os desejos do rei. Ele era um homem reservado, temente a Deus. Nos dias atuais sabemos que existem muitas concessões. Quando o nobre colega falava aqui sobre a questão de homossexualismo,
Nós temos um exemplo clássico, pastor. Nós levamos para debate numa convenção os cuidados da igreja sobre os novos tempos, do que está acontecendo. Um irmão levantou-se e falou: olha, no meu ministério eu tive um exemplo terrível. Qual foi o teu exemplo? Uma pessoa foi para lá, se converteu, congregou conosco e começou a frequentar o grupo das irmãs. Só que eu achava estranho, porque era diferente de todos, tinha um gogó. E os irmãos preocupados com isso. E agora o que vai acontecer? Ele chamou aquela pessoa num gabinete e falou: olha, o que está acontecendo com você? Está tudo bem? Você se converteu? Qual o seu nome? Ah, meu nome é José. Cantando no grupo das irmãs? Não, que eu queria ser recebido como membro também, mas como mulher. Aí o pastor se assustou, falou: não, aqui não pode. Não fez concessões, não abriu espaço para isso, falou: não, aqui não pode. Se você se converteu, você tem que largar o passado e passar a ser uma nova criatura. Você está disposto a fazer isto? Ah, não sei se eu vou conseguir, então segue o seu caminho. Hoje é o dia que nós estamos vivendo, dos dias atuais da igreja, confrontamentos, enfrentamentos, e eles estão perdendo totalmente a estribeira de chegar, de enfrentar a liderança. E se você não tiver punho forte, temor do Senhor, você faz concessão com o mundo. Josafá era diferente. Embora estava com o rei de Edom, Jeroboão, e Jorão, rei de Jerusalém, Josafá não temeu, manteve a postura de obreiro aprovado, temente ao Senhor. Por quê? Jorão, por mais que houvesse extirpado a adoração a Baal, aos deuses da sua mãe, do seu pai Acabe, ele aderiu os pecados de Jeroboão, que não dá tempo de entrarmos aqui. E com isso fez com que Israel pecasse o povo de Deus. E havia ali sim uma participação em coisas erradas. Josafá mantinha a postura de servo de Deus. Quais as oportunidades que temos no mundo para termos uma vida melhor, para termos sucesso em ministério, até ministerial, na igreja? E aí pensamos: não, vamos abrir concessão para que melhore a recepção de dízimos, de ofertas, pessoas diferentes entre nós, mas esquecemos da palavra de Deus e começamos a fazer concessão com o mundo. É o que está acontecendo hoje, pastor Rogério, nas igrejas dos dias atuais. Você vê igrejas lotadas, igrejas pretas, lotadas, pessoas de todo tipo. Onde eu moro eu fiquei assustado. Uma igreja, por um nome que eu não vou dizer aqui, mas muito famosa, abriu uma fábrica, em questão de 2 meses, estava hiperlotada. Mas não se prega mais contra o pecado, contra a renúncia, contra a verdade da palavra de Deus. Quando alguém oferece uma coisa fora do comum para a igreja, você tem que ter hombridade de dizer: não vou aceitar, não farei concessões, não farei acordos ilegítimos com a igreja, porque tem um Deus que observa tudo, e esse Deus está conosco, nos observando, olhando para ver se iremos ser aprovados. Ser aprovados é ser diferente, é ser totalmente diferente com o mundo. As pessoas têm que ver em nós aquilo que está escrito em Atos capítulo 24, 20. Paulo, quando diz sobre o seu ministério, ele não diz que o ministério não era só excelente. Ele diz: olha, eu recebi do Senhor uma incumbência muito grande, muito importante, representar o nome de Jesus. Mas a maior preocupação de Paulo era ser testemunha acerca do Evangelho de Deus. Ser testemunha não é se misturar, não é as pessoas olharem para você e dizer: olha, na igreja é uma coisa, lá fora é outra. Que liderança é esta? Que igreja é esta que está esperando a volta de Cristo? Os próprios inimigos nos acusam sobre isto. E uma das coisas que nós temos lutado na convenção é justamente sobre essa questão de postura, não fazer concessões, não abrir as portas à libertinagem, não abrir as portas à vaidade extrema,
que tem corrompido as igrejas, mas é perseverar na presença do Senhor, como tementes, como servos de Deus, servos e servas que obedecem à voz do Senhor. E uma coisa interessante, Josafá poderia se aderir aos reinos, tanto de Edom como de Jerusalém, mas não aderia aos pecados, às práticas mundanas que eles tinham, que induzia o povo ao pecado, mas ele era preservado na vontade e na presença de Deus, ao ponto que quando a coisa apertou, após 7 dias de estarem caminhando sobre o deserto, veio a fome, veio ali a sequidão, a escassez de água, eles não sabiam o que fazer, mas Josafá temia o Senhor. Ainda que a coisa apertasse, os reinos começassem a murmurar que o Senhor nos trouxe nesse lugar para morrer, Josafá erguia a mão e dizia: não, há algum profeta de Deus para que possamos consultar, porque ele temia ao Senhor e obedecia a sua voz. E naquela pesquisa ele perguntou: existe algum profeta que nós possamos consultar? Aí um dos seus servos disse: olha, existe um sim. Este um eu conheço, tem um exemplo de obreiro aprovado. Ele deitava água sobre a mão do seu senhor, o seu ensinador, Elias. Ele lá lavava as mãos de Elias. Ele era um homem que temia o Senhor também. Ele sucedeu aquele profeta. E eles perguntaram: quem é esse homem? É por nome de Eliseu. Eu vou buscá-lo, vamos descer até lá. Josafá poderia esperar o profeta vir até ele, mas ele desceu. Ele era tão humilde que ele foi lá no vale onde estava o profeta. Há momentos, irmãos, que nós estamos sem direção, que o inimigo quer fazer-nos pecar, fugir da visão do Senhor, daquilo que Ele tem nos orientado, mas Deus nos manda a se humilhar, a se colocar na posição. Vamos descer, tem que falar com o profeta, vamos descer lá. Tem um homem de Deus, que quando ele ora, Deus manifesta a sua glória. Eu quero perguntar assim, onde está o nosso irmão tangedor aqui, que toca o pianinho? Pode tocar, fica à vontade. Deixa Deus te usar, tangedor. E lá, quando ele desceu com os reinos, os 2 reis acompanharam, o profeta de cara olhou para ele e disse: olha, esse aqui, eu não olharia para ele se não fosse você. Nem o veria, nem o responderia, porque ele fez o povo de Deus pecar. Ele não aderiu aos pecados do seu pai e de sua mãe, mas esse outro reino aqui, ele aderiu aos pecados e fez coisas erradas. O mundo está nos olhando para ver se nós temos capacidade e apontando para nós: olha, aquele ali é diferente, aquele ali tem problema sério na vida, aquele outro não se mistura, é uma igreja diferente, é uma igreja até que eles classificam como estranha, mas é a igreja do arrebatamento, que não faz concessão com o pecado. Fazer concessão, nobre vereador, é quando chega uma situação, a igreja passando por dificuldades, vem a proposta: eu conheço assim. Não estou aqui para falar de partido nenhum, mas tem um partido que é contra os princípios da igreja. Infelizmente é verdade. E eu conheço aqui na região uma igreja que não apoiava e não apoiou. Na segunda proposta que veio, o camarada ganhou a eleição, ele já veio com um valor significativo, 5 milhões. E aí, vai me apoiar ou não? Ah, sim, nós vamos te apoiar. O que quer dizer? Existem concessões, acordos ilegítimos em nome da igreja. Olha que sério, irmãos. Ser aprovado é saber que é representante dos céus, mas não pode negociar o povo de Deus em nenhuma hipótese. A igreja não é dele, é de Cristo. Foi Jesus que morreu no Calvário e pagou um preço terrível por esta igreja.
Agora vem eu, com minha soberba, e vou negociar aquilo que não é meu? Aquele sangue que não é meu, que foi vertido na cruz do Calvário? Vou fazer concessões? E por esta razão nós temos, da linhagem do pastor Carlos, fizemos uma numeração de pessoas, grandes caíram. Aqui em São Paulo, um grande caiu. E a igreja está lá sofrendo até agora. Parece que houve uma decisão judicial que autorizou fazer até uma assembleia. Outros em Brasília, abria-se o cofre lotado de dinheiro. Fez concessões. Foi ministro do Estado, hoje caído. Outro já morreu pelo Covid. Exemplos que nós teríamos de lideranças fortes e firmes se corromperam perante o caminho. Esse tal, aqui de São Paulo, pastor Rogério, eu lembro-me que em 96, eu representando a convenção, estava no gabinete dele, entrou um empresário e deu um dízimo. Olha aqui, pastor, todo meu dízimo, vim entregar na sua mão. Um cheque de 60 mil reais em 96. Para você ver que era uma igreja poderosa. Mas, irmãos, a soberba não preserva ninguém. Hoje você está em cima, amanhã você pode estar embaixo. Hoje você está bem, pode estar em dificuldade. Mas Josafá, ele sabia com quem ele lidava. Quando juntou o povo do Monte Seir e alguns amonitas para destruir Josafá, alguns disseram: olha, a multidão é grande. Se eles chegarem aqui, eles vão esmiuçar esse exército. Não terá condição nenhuma de vencê-los. Josafá entrou no templo porque ele sabia o que tinha que fazer. Apregou o jejum e confiou no Senhor. Senhor, pode apertar coisa, mas tu és fiel para comigo. A promessa não é contra mim, não é a favor de mim. Foi a favor de Abraão. Pode vir a fome, pode vir a dificuldade, pode vir o que for. Mas se eu me apresentar diante de ti, confiar em ti, tu vai me libertar, me dar vitória, vai me livrar deste povo. E assim Deus fez. Quando olhamos para Jorão e Jeroboão, o profeta não queria ter contato com eles. Não vou me dirigir a eles, não. Eles não são dignos. Jorão, então, pior. Mas em respeito a você, Josafá, eu vou profetizar em nome do Senhor. Como profeta, ele perguntou: cadê o tangedor? Veio o tangedor, se apresentou: toque para mim o tangedor. No momento que começou a adorar o nome do Senhor, aleluia. Quando nós adoramos ao nome do Senhor, move-se os céus, move-se a terra, porque o nome dele está sendo glorificado. E Paulo, escrevendo a Efésios, ele relata para nós o que quer dizer Jesus Cristo. Ele fala que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Ele deu um nome que é poderoso, que está sobre todos os domínios, os principados, os reinos da gente. Ele domina tudo e todos. A glória e a honra sempre pertence a Ele, aleluia. Ele se manifesta com autoridade. Veio sobre o profeta a mão do Senhor. Ele olhou para Josafá e disse: olha, rei, assim diz o Senhor, fazei neste vale, olha este vale seco, muitas covas, não haverá chuva nos céus, não haverá movimentação na natureza, mas Deus, Ele é fiel para convosco, vai mandar a água sobre o deserto, e fartará de água para os bois, para os animais, para os homens. Talvez alguns diziam: como é isso pode acontecer, pastor Rogério? Não vai ter chuva? Estranho, né? Não vai haver chuva? Colocaram em dúvida. Talvez os próprios reis
que não respeitavam o profeta, não acreditavam. Talvez o seu exército não vão fazer nada, deixa para lá, isso aí não vai acontecer não, um deserto encher de água, que negócio é esse? Mas o de Josafá era diferente, o povo dele era um povo que era criado no evangelho, no reino, nos mandamentos, conhecia a palavra de Deus e sabia que o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, ele era fiel. Eu vou cavar um poço profundo, porque eu sei que a água vai vir. A água vai vir. A promessa vai vir do Senhor. Ainda que as pessoas digam que não vai acontecer, não há movimento nos céus, não há movimento na terra, mas há movimento no ponto celestial de Jeová. Deus se levantou para nos atender. Ele disse que vai fazer e vai fazer. Na madrugada vai acabar. Os animais vão morrer. O rei já dizendo, Jurão, ó, não tem gente assim? Deus me trouxe aqui para matar. Acabou-se a promessa. Esse Deus nos fez descer aqui para matar-nos aqui. E começou a murmurar. Mas Josafá não. O meu Deus, Ele é fiel. Aleluia. É verdadeiro. Nós cristãos, passa-se os céus, passa-se a terra, mas as suas palavras vão de cumprir em nossas vidas, porque Ele é fiel. E aconteceu que naquela madrugada, eles não entenderam, mas o deserto se encheu de água. Foi abastando assim de água para todo mundo, abastança para todos eles. Levantaram de manhã, os que creram glorificaram. Deus, Ele é fiel. Os que não creram, coçaram a cabeça. E agora? Mas o profeta, além de falar sobre os vales, porque talvez eles pensaram, não, agora vai morrer muita gente, vai morrer os animais, vamos fazer cova para enterrá-los. Não é assim que pessoas falam para nós às vezes? Eu lembro-me, pastor, que a gente às vezes tem que se humilhar mesmo. E eu fui convidado, falei, vamos orar aqui no monte chamado Cocaia, lá em Guarulhos. Falei, Jesus orava no monte também, eu vou lá. E na volta, tinha uma irmãzinha com a Bíblia ali na mão, não me conhecia, sentada ali no espaço. Quando eu passei por ela apontou para mim e falou, assim diz o Senhor. Eu falei, aleluia, glória a Deus. Quando nós precisamos, Deus fala conosco no momento que Ele quiser. Eu não sei qual é a tua vida nesta manhã, qual seja o teu deserto. O que eu tenho a te dizer em nome de Jesus, como obreiro aprovado que somos, que a água virá sobre o deserto. Não sei a forma que vai acontecer, mas vai acontecer. Agora, mudando o lado, eu acredito num Deus tão poderoso, que usou corvos para alimentar aquele profeta Elias. Ele pode usar a natureza se Ele quiser. Se Ele quiser, Ele pode usar animais. Pode usar o tempo. Quando Elias estava lá no cume do monte, falou, olha aqui, você está vendo? Eu vejo uma pequena nuvem em forma de mão. É Deus. Manda avisar a Acabe que vai chover. Eu creio num Deus que faz isso, irmãos. Passa-se o tempo. O mundo e as tecnologias de hoje querem nos levar a desacreditar acerca da palavra do Senhor. Mas eu me tenho na palavra do Senhor. Eu não me aparto dela jamais. Pode vir a evolução, pode vir o que for. A palavra é uma só. Aleluia. Dela não abro mão. Deus disse ainda mais a Josafá. Isso é pequeno, isso é pouco diante do Senhor. Água. No deserto Deus fez assim com Moisés. Deus vai lhe entregar justamente os inimigos na tua mão. Para completar ali a obra. A obra não é pela metade, ela é completa. Quando o obreiro ele é aprovado, ele tem certeza das coisas do Senhor. Ser aprovado é ter ânimo nas coisas que Deus fala.
É ter incerteza nos momentos de certeza que você tem, certeza mundana. A incerteza vem sobre a tua vida, você fala, não, eu sou servo de Deus, não vou sair do meu lugar. Quando o nosso irmão falou sobre ser obediente, pastor, é um dos principais momentos que eu aprendi. O pastor Rogério deve conhecer o saudoso pastor João Alves Correia. Ele nos ensinava, tudo novo ali, aprendendo. Ele dizia, ovelhas, você desce no valado, se machuca por ela, trata dela e traz ao reino. Agora, o obreiro rebelde, espada no pescoço. É insubordinado, espada no pescoço. Eu dizia, meu Deus, é muita violência. É assim que nós aprendemos a obedecer, ser obediente. Vai para lá, abrimos mão de tudo para poder atender. Vai para cá da mesma forma. Uma vez obedecendo, irmãos, obedecendo um chamado. Eu tinha prova na faculdade, pastor. Eu larguei a prova aqui em São Paulo e fui lá para o interior, na região de Cachoeira Paulista. Cheguei no horário do compromisso. O ex-presidente olhou para mim e falou assim, você é rebelde. Deus, eu obedeci. Só porque eu não dormi aqui. Eu falei, pastor, eu estava fazendo uma prova. Mas você é rebelde, deveria estar aqui. Aí fui arrasado para o culto, pastor. Eu já estava cansado pelo esforço que eu fiz. Eu fui destruído, pastor. Cheguei no culto, sentei lá no banco quietinho. Deus usou um profeta e falou, estou te provando. Estou te provando para te aprovar. Aí eu comecei a chorar. Ser aprovado é ser obediente também, obedecer, estar sujeito. Às vezes há incompreensão de muitos, por que você vai obedecer? Mas Deus sabe por que você está obedecendo. Obedeça ao teu pastor, obedeça ao ministério, seja fiel, confie no Senhor, porque lá fora Deus está cuidando de você. Os teus inimigos o Senhor vai pôr em suas mãos. Você não vai ter que pôr a mão, não vai ter que sujar as suas mãos. Deus vai pelejar por você. Pastor Rogério, eu acho que eu já esgotei meu tempo, né? Já, né? Eu quero rapidamente finalizar com os irmãos, agradecer a Deus por esse privilégio de poder estar com os irmãos. Louvo a Deus pela oportunidade, pastor Rogério, de estar aqui com o senhor, pelo convite que foi feito ao nosso pastor. Espero tê-lo representado um pouquinho assim, né? Não dá para representar ele no total, mas um pouquinho posso tentar. Que Deus abençoe os irmãos, agradeço a oportunidade e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Deus abençoe, pastor.